Namorado, 22 metros, não parava de gostar de fotos seminuas de outras mulheres, então eu, 21F, postei uma minha. Tudo bem, meu namorado, 22 metros, começou a seguir muitas mulheres no Instagram. Não os normais, não me importo com eles, mas principalmente os de lingerie e com a bunda de fora. Até estava assistindo a eles. Eu, 21F, disse a ele que isso me deixou desconfortável e para parar, mas a resposta dele foi, é só Instagram. Você está fazendo demais. Não é tão sério assim, e ele continuou, fazendo isso. Bem, eu postei algumas fotos minhas de biquíni fio dental, com a bunda para fora é tudo, ele viu e começou a enlouquecer. Batendo portas e gritando, ele estava tipo, Eca, você não os respeita, garotas que fazem isso são vadias, isso é constrangedor, eu não quero minha namorada fazendo isso mano, isso é estranho, e ele está bravo como realmente louco. Ele me disse para retirá-lo e eu disse, não, não é isso que você gosta de ver, e a resposta dele novamente foi, você está em um relacionamento porque faria isso? Eu disse, estou apenas postando o que você gosta. Depois que eu disse isso, ele começou a me ignorar, já se passaram horas e honestamente, e disse, não me sinto nada mal, durante meses fiquei desconfortável e pedi para ele parar e ele não conseguiu, sim. Agora ele é vítima de um crime do qual participa rosto sorrindo. Meu amigo recebeu uma foto de pau não solicitada, então mandei uma de volta. Eu estava na biblioteca da minha universidade estudando com minha amiga quando ela recebeu uma foto no Snapchat do que parecia ser um dingos francamente abaixo da média. Ela estava mandando mensagens para o cara, mas eles nunca trocaram esse tipo de foto. Nós dois estávamos muito chateados, então tive uma ideia. Eu contei a ela meu plano. Ela concordou, então, peguei o telefone dela emprestado. Levei-o para o banheiro e fiz o possível para parecer, bem, apresentável. Então enviei a ele uma foto do meu pênis desaparecendo. Agora, minha merda não é tão especial. Na verdade, é mais ou menos mediano. Mas aconteceu de ser mais, bem, apresentável do que o senhor Dick Foto teve orgulho de compartilhar. Ele enviou a ela uma última mensagem, uau, você atualizou, e ela nunca mais ouviu falar dele. Editar, isso foi em um aplicativo de mensagens efêmero chamado Snapchat. Pelo funcionamento do aplicativo, ela não viu a foto que enviei e ela não foi salva no telefone dela. Além disso, usei o telefone dela para fazer isso, nunca enviei nada para ela. Ela não viu meu PP, pessoal, eu não. Mandei uma foto de pau para ela e nada foi salvo no telefone dela. Minha madrasta ganha apenas sobremesas depois que meu pai faleceu. Minha madrasta se casou com meu pai há 10 anos quando eu tinha 35 anos. Desde o início ela foi horrível, ela ouvia todas as ligações, não descobrimos isso há anos, ela garantiu que ele não visse mais meus netos, apenas dela, ele também não teve permissão para nos ver, os planos foram feitos por ele e cancelados por ela. A pior parte é que quando ele estava muito doente com câncer ela se recusou terminantemente a nos manter atualizados sobre a saúde dele, ela nos disse em uma mensagem de texto em grupo que deveríamos ser sinceros como é para que não obtivéssemos as informações. Como é que fomos maus? Não mandamos cartões e flores para ela no dia das mães, às vezes ele me ligava porque ela se esquecia de tirar o telefone dele depois que ele estava tão doente e não conseguia sair da cama para recuperá-lo. Ela nem nos contou que ele faleceu 3 dias depois, ela queria ter certeza de que não poderíamos comparecer ao funeral para que ela pudesse falar mal de nós. Ela escreveu o obituário e soltou errado todos os nomes de suas famílias biológicas e listou todos os seus filhos e netos com filhos, bónus, e omitiu informações como os nomes de seus pais e irmãos. Ela era uma pessoa ori-agudovel. Eu sabia que havia uma apólice de seguro para eu e meus irmãos dividirmos, não era nem tão grande assim, mas ela ficou tão brava por termos conseguido alguma coisa que se recusou a nos dar a documentação da apólice ou a nos dar o seguro social dele número para que pudéssemos procurá-lo. Nós mesmos, ela afirmou que o usaríamos apenas para abrir cartões de crédito, mesmo que o governo e as agências de crédito tivessem sua certidão de óbito. Ela nos disse que não merecíamos nada e ficou brava porque ele não deixou a apólice para os filhos dela. Então, tendo o número de telefone, endereço e e-mail dela, eu a inscrevi para tudo. MLMS, ligações religiosas, substituições de janelas e telhados, coisas como e-mails de ofertas expressas, entradas de férias que apenas vendem seu nome para todos. Minha filha até me ajudou a encontrar coisas novas para inscrevê-la para que pudéssemos aumentar o spam. Ouvi dizer que ela foi forçada a mudar o número de telefone porque era muito ruim. Faz bem a ela, não me arrependo de nada. Na verdade havia uma apólice e nós a conseguimos graças ao fato de minha mãe ter guardado algumas declarações de impostos antigas. Fiz questão de enviar à minha madrasta uma captura de tela do pagamento da apólice. Uma atriz egocêntrica foi má comigo em uma festa, então eu disse a ela que era produtor de cinema antes de sair. Estive em um evento em Paris anos atrás, uma espécie de festa para pessoas criativas, que estava sozinho e sou uma pessoa bastante tímida mas gostou de conversar com gente nova. Foi um jantar sentado e eu estava sentado ao lado de uma mulher que era extremamente barulhenta e egocêntrica, dizendo a todos na sala que ela era uma atriz em busca de trabalho. Mesmo que eu estivesse sentado ao lado dela, ela nunca virava o rosto na minha direção, sempre falando com as pessoas do outro lado da sala. Todas as vezes havia um único sister-in-law em si e eu tinha a oportunidade de conversar com alguém perto de mim. Ela falou em voz alta sobre mim, sobre o quanto ela precisa conhecer um produtor de cinema. Eu estava tendo uma noite horrível, não suporto pessoas assim, resolvi sair mais cedo e voltar para casa. Me levantei e disse, bom, preciso acordar cedo amanhã, tchau pessoal. Depois de mais de uma hora me ignorando sentado ao lado dela, ela me ouviu e me perguntou,
Ah, ok, tchau cara, aliás qual é o seu trabalho? E eu disse a ela, sou produtor de cinema, boa noite. Vi que ela estava morta por dentro e ela tentou se levantar e falar comigo, mas saí rapidamente com o sorriso no rosto. Vizinho continuou monopolizando o jardim compartilhado, então eu mantive o Wi-Fi dele como refém até ele se mudar. Alguns anos atrás, minha namorada e eu morávamos em um pequeno prédio com apenas alguns apartamentos pequeno jardim que dividíamos com o resto dos moradores. Meu vizinho era um cara que todo mundo odiava, música constantemente alta, deixando lixo na frente da porta, festas barulhentas e bêbadas durante todo fim de semana, ignorando todos os pedidos para falar baixo. Citando seus direitos de falar alto. Você conhece qual? Nossa janela tinha vista direta para o jardim onde ela organizava as ditas festas de churrasco, apesar dos inúmeros pedidos para deixar outras pessoas usarem o espaço também, e um dia percebi que ele tinha um sistema de som semelhante ao nosso. Não era necessária a autenticação para uma conexão Bluetooth, então escrevi um programa que se conectaria aos alto-falantes no momento em que ele os ligasse e reproduzisse os mesmos 15 segundos de sons de pornografia gay repetidamente. Ele continuou levando os alto-falantes para o culto, o que obviamente não ajudou, então comprou um aparelho mais novo. Seu novo sistema de som poderia se conectar ao Wi-Fi. Como ele cometeu o erro de anunciar regularmente em voz alta sua senha do Wi-Fi para seus convidados, eu conectei a ele, percebi que ele nunca alterou a senha padrão do roteador e escrevi outro programa que se conectava automaticamente e continuava girando seu senha de administrador. Até configurei meu laptop antigo para executar este programa continuamente. Ele também continuava transmitindo pornografia gay para sua TV em intervalos aleatórios, imprimia uma deliciosa foto de pau sempre que sua impressora ficava online e mudava abruptamente o volume de seus alto-falantes a cada 47 minutos ou diminuía sutilmente durante várias horas. Vi várias vezes pessoas do nosso provedor de serviços de internet no apartamento dele tentado consertar a rede dele, sem sucesso. No momento que redefiniram o Wi-Fi dele, meu programa já estava lá, alterando a senha do administrador. Após cerca de 3 meses, eles lhe deram um novo roteador com uma nova senha. Que ele nunca mudou e prontamente anunciou aos amigos no fim de semana seguinte. Em vez de sua música estridente de costume, nós o ouvimos gritar e quebrar utensílios de cozinha nas últimas semanas antes de ele finalmente se mudar. Mesmo assim, era como música para nossos ouvidos. Editar. Tenho a sensação de que os aspectos técnicos disso podem parecer inviáveis para alguns, então deixe-me esclarecer, eu tinha a senha padrão do Wi-Fi dele, que ele nunca mudou. O mesmo para o roteador dele, tínhamos o mesmo provedor de serviços de internet, obviamente eu sabia o senha padrão e em qual endereço IP ele estava rodando. Ele me deu acesso irrestrito a toda a sua rede doméstica, sem nenhum hacker envolvido. Pelo menos 70% dos programas mencionados eram apenas macros pré-gravadas, então tudo que eu precisava era de algum tempo livre, nem de longe tão impressionante quanto parece à primeira vista. Fiz com que meu valentão da 6ª série fosse demitido e sua namorada terminasse com ele. Quando eu estava na 6ª série, sofri bullying por um garoto da minha série, vamos ligar para ele, Tom. Ele me intimidava todos os dias, especialmente durante a aula de educação física. Lembro-me de ter pensado em como um dia iria me vingar dele. Bem, avançando para 10 anos depois, estou trabalhando em um restaurante popular e meu gerente me perguntou sobre a contratação de um novo cara, chamado Tom. Eu sabia que era ele e dei uma recomendação ruim, mas não foi só isso, porque ele ainda foi contratado. Descobri que Tom tinha uma namorada que ele estava tentando manter em segredo. De qualquer forma, uma das minhas colegas de trabalho, que por acaso era sobrinha do proprietário, me disse que tem uma grande queda, Tom, e que eles fizeram sexo outra noite. Eu digo a ela, que loucura, você sabia da namorada dela? Dizer que ela estava chocada era um eufemismo. Minha colega de trabalho imediatamente me pediu as informações da namorada no Facebook, que eu ansiosamente dei a ela. Ela escreve uma linda mensagem no Facebook para a namorada de Tom, contando tudo o que aconteceu entre eles na noite anterior, e então, depois disso, ela vai para casar com tal dono que Tom realmente era. Tom foi demitido uma semana depois e sua namorada terminou com ele. Tente fazer com que eu seja demitido, aproveite o fim da sua carreira de advogado. Meu nome é John, trabalhei em uma pizzaria quando estava na faculdade. Trabalhei com Sarah, uma senhora vingativa que provocaria muito drama. Sarah escolheria um alvo e depois os intimidaria para que desistissem. Onde estou, os estudantes universitários poder receber assistência social se seus pais ganharem menos do que um determinado limite. Eu não era elegível para receber apoio estudantil devido à renda dos meus pais, embora eles não me apoiassem, e eu precisava desesperadamente desse emprego. Matt, um novo contratado, pediu demissão após o assédio de Sarah. A atenção de Sarah então se voltava para mim. Sarah se aproximava de meu supervisor e dizia besteiras como: Ei senhor supervisor, perguntei ao John onde está a cobra e ele disse que a cobra está cortando pizzas. Isso enquanto o supervisor estava cortando pizzas, ela gritava comigo com a extrema hostilidade, ela não me avisaria se as panelas estivessem quentes, um grande pecado em trabalhos de cozinha, ela conspirou com as amigas para me acusar de ser negligente, mesmo que elas nunca tivessem reclamado de mim até Matt desistir, isso me afetou. Minhas horas foram reduzidas, impactando meu bem-estar financeiro e mental. Até pensei em abandonar a faculdade porque estava com dificuldades para pagar o aluguel. Sarah estava reivindicando ilegalmente o bem-estar estudantil. Apesar de ser empregada na pizzaria, você só pode reivindicar o bem-estar se estiver desempregado. Sarah, no primeiro ano de sua graduação em Direito, também aspirava a se tornar advogada. O problema de ser advogado é que você precisa ser admitido na ordem para começar a exercer a profissão.
O setor jurídico é muito rígido, mesmo alegações comprovadas de plágio na faculdade tornariam alguém permanentemente inelegível para se tornar advogado. Francamente, ela foi estúpida por fraudar o governo. Existe uma linha de reclamações anónimas para fraudes previdenciárias. Na maioria das vezes, o Departamento de Assistência Social nunca faz o acompanhamento. Ocasionalmente, porém, eles enviam funcionários para investigar. Esta foi uma daquelas poucas vezes em que eles fizeram acompanhamento. Enviei uma denúncia anónima informando a empresa, sua agenda, seu nome e seu número. Eu estava de plantão quando alguns funcionários do Departamento de Assistência Social chegaram, informando-nos que várias reclamações foram feitas contra Sarah. Achou que meu chefe poderia simplesmente ter dito a eles para assumirem, já que provavelmente não tinham um mandado, mas em vez de fazer isso ele lambeu seus sapatos mostrando-lhes todas as imagens do CCTV. Os funcionários então questionaram Sarah. Ela entrou em pânico confessando tudo. Não senti nenhuma simpatia por ela. Como estudante de Direito, ela deveria saber que deveria permanecer em Sister-in-Law. Para encurtar a história, Sarah recebeu uma pena suspensa que certamente a desqualificaria para se tornar advogada. Ela abandonou a faculdade, enquanto eu continuei trabalhando na pizzaria e eventualmente me formei como associada. Eu tenho um bom trabalho agora.